ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد قد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه غر الميامين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. أما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Em primeiro lugar, louvamos Allah subhanahu wa ta'ala e agradecemos bastantemente por ter nos dado a vida mais uma vez e não nos fazer sair do Islã mais uma vez. Hoje estamos num momento conturbado, um momento de sedições, tentações para a destruição do Islã, e pessoas saem dia após dia no Islã. E se nós acordamos com o Islã, merece e basta nisso a gente agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele Allah subhanahu wa ta'ala que deu ao profeta alayhi salatu wassalam para fazer chegar a sua mensagem e traçou regras. E o profeta alayhi salatu wassalam também mandamos bênçãos de Allah, satisfações de Allah, misericórdia de Allah e bons elogios de Allah subhanahu wa ta'ala para que sejam derramadas a Ele por um grande trabalho que Ele fez, tirar as pessoas da escuridão e iluminar da retidão, só baseando-se naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao Jibril alayhi salatu wassalam, que era o Alcorão. Meus queridos irmãos e irmãs lá do outro lado, se Allah nos dar oportunidade, com a sua anuência, inshaAllah, hoje iremos nos recordar um pouco a respeito do at-tawakkul ala Allah. At-tawakkul ala Allah, tawakkul. Queridos irmãos, at-tawakkul hiya al-ibadah. Faz parte das adorações de Allah subhanahu wa ta'ala, que nem Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab colocou isso no seu livro chamado Mubadi al-Mufida, quando relata ou menciona algumas adorações, algumas coisas que fazem parte dentre as adorações de Allah subhanahu wa ta'ala. É al-tawakkul, a confiança para com Allah subhanahu wa ta'ala. E é visto que esta ibada, queridos irmãos,
hoje em dia não está nos muçulmanos. A maior parte dos muçulmanos não confiam em Allah. O que nós muitas das vezes confiamos são pessoas, são coisas, ao invés de Allah subhanahu wa ta'ala. Então sempre achamos que é necessário nós tocarmos um pouco a respeito desse tema, queridos irmãos. Os árabes, quando estão a definir o que é tawakkul ala Allah, eles dizem que é entregar tudo nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. O bom e o mau, o bem e o mal, tudo aquilo que acontece na vida de uma pessoa, deixar nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Deixar nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala com a noção, isto é, tomando conhecimento que insha Allah, já que deixei nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala retribuirá a mim, então será uma boa coisa. Isto é que é a tawakkul, confiar em Allah. Seja nos negócios, nos casamentos, em todos os nossos assuntos, o muçulmano deve confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Há alguns irmãos hoje em dia, por exemplo, se são comerciantes, nas suas lojas penduram lá tawizes, aquilo que nós chamamos de hiris. Outros sempre andam com nós nas suas carteiras, raízes nas suas carteiras. Eles alegam que confiam naquela coisa para não serem enfeitiçados ou uma outra coisa. Outros também no casamento. Nós temos ouvido que talvez colocaram seus maridos nas garrafas, para lá em diante. Outros nos empregos, nos setores de trabalho, fazem coisas lá. Outros irmãos não dormem nas suas casas à noite, sempre com curandeiros. E se você pergunta isso, dizem: estou a tentar um pouco de me preservar, quero me proteger. Está aonde o nosso tawakkul para com Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, queridos irmãos, tudo o que a gente pensa que possa acontecer conosco esses dias, wallahi, aconteceu nos tempos passados. Profetas sofreram feitiçaria, profetas sofreram abusos, profetas sofreram insurradas, matanças e outras coisas terríveis que até que não convém que aquilo que nós sofremos hoje em dia. Mas eles tinham Allah subhanahu wa ta'ala nos seus corações. Tudo não corria de forma como as pessoas queriam. E temos que saber, queridos irmãos, que a tawakkul, a confiança para com Allah subhanahu wa ta'ala, é o que dignifica a crença de uma pessoa, do muçulmano. Você não será um crente verdadeiro e uma crente verdadeira sem o tawakkul para com Allah subhanahu wa ta'ala. Ou talvez você será um muçulmano sem a crença. Isso nós encontramos dentro do Sagrado Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Surah Al-Anfal: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. E Allah termina: وعلى ربهم يتوكلون. Se a pessoa possuir essas qualidades, queridos irmãos, esta pessoa, Allah cita dizendo: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم إلى آخر الآية. Para você ser um verdadeiro crente diante de Allah subhanahu wa ta'ala, meu irmão, tens que reunir essas condições. Minha irmã, temos que reunir essas condições. Quais são? الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Verdadeiros crentes diante de Allah são aqueles que, quando alguém menciona o nome de Allah, os seus corações começam a tremer. وإذا تليت عليهم آياته. E quando são recitados os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, زادتهم إيمانا. O imã aumenta. Nós sabemos que o imã aumenta e o imã também diminui. Mas os verdadeiros crentes, o imã aumenta
quando alguém recita versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. E falta uma qualidade. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. E são pessoas confiantes diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Não confiam mais uma outra coisa senão Allah. Allah diz: أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Esses são os verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes, queridos irmãos, são aquelas pessoas que confiam, que têm Allah subhanahu wa ta'ala nos seus corações. E este ibada praticaram pessoas passadas. E se Allah subhanahu wa ta'ala nos dá a oportunidade, eu preparei algumas histórias que aconteceram antes da nossa época. Uma das histórias é do nosso pai Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tem um versículo de Allah subhanahu wa ta'ala que falou dentro do Sagrado Corão: Inna an-nasa qad jama'u ilaykum fakhshawhum fazadatuhum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Imam Ibn Abbas radiyallahu anhu, grande sahaba na época do profeta alayhi salatu wassalam, dos melhores interpretadores do Sagrado Alcorão, neste versículo ele diz o seguinte: Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Allah subhanahu wa ta'ala basta e é suficiente. E com responsabilidade Allah tomou os seus servos. Este versículo, essas palavras quem falou foi o nosso pai Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hina ulqiya finnar. No dia que Ibrahim alayhi salatu wassalam foi colocado naquela fogueira. E nós sabemos a história de Namrud com o nosso pai Ibrahim alayhi salatu wassalam. Uma história longa. Depois de Ibrahim alayhi salatu wassalam começar a fazer da'wah de Tawhid, começar a convidar as pessoas para o Tawhid, o Namrud ouça as palavras do Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. O que Ibrahim alayhi salatu wassalam convidava as pessoas? Chamou um certo dia e começou a lançar algumas perguntas. O Namrud lançou perguntas, o Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam responde. Depois o Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam lança um desafio. O Namrud ficou incapacitado, ele disse: Harriquhu. Noutras passagens que vem no Surat Al-Anbiya, o Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam foi colocado naquele fogo depois de partir e destruir aqueles ídolos que adoravam o povo de Namrud. La'natullah alayhi. O Nabi Ibrahim, quando foi colocado naquele fogo, ele só diz: Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Basta Allah subhanahu wa ta'ala. E o qual responsabilidade Allah tomou a nós. Allah subhanahu wa ta'ala o que é que diz? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Vejam só quando a pessoa confia em Allah subhanahu wa ta'ala. O fato do Nabi Ibrahim confiar em Allah, Allah falou para o próprio fogo: Ya nar, essa está no Corão, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O fogo, que torne, que seja bardan, frio, wa salaman, e paz ala Ibrahim, para o Ibrahim. Wallahi, aquelas lenhas começaram a se esvaziar. Ibrahim alayhi salatu wassalam estava totalmente contente. E saiu naquele fogo sem nenhuma cicatriz, sem nenhuma queimadura, por causa de confiar Allah subhanahu wa ta'ala. E cadê aqueles irmãos que sempre são perseguidos? Não resta nada senão confiarmos em Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, quem confia em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente para tomar a conta desta pessoa. Allah diz assim no Surat Al-Talaq: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. E quem confia em Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah é suficiente. Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente para quem lhe confia. Vou contar mais uma outra história de Nabi Musa alayhi salatu wassalam. Nós sabemos a história de Nabi Musa alayhi salatu wassalam. A perseguição do Firaúna, la'natullah alayhi. Chegou o dia que o Firaúna, la'natullah alayhi, era o seu último dia aqui no dunya. Perseguiu
Prosseguindo o Nabi Musa alayhi salatu wassalam, a passagem está no Surat al-Shu'ara. Chegado naquele mar vermelho, o Nabi Musa com seu povo, todos eles preocupados, como é que vamos passar neste mar? Atrás estava vindo o Firaun com seu bando, sua tropa. O povo de Nabi Musa alayhi salatu wassalam disse: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون. Pessoas que não confiavam em Allah. Ô Musa, hoje nós já éramos. O que é que vamos nos apegar? O Firaun está a vir a nossa atrás. À frente estamos a ver o mar. Como é que vamos atravessar? O Nabi Musa alayhi salatu wassalam disse: Kalla. Kalla. Calem, fiquem tranquilos. Allah está conosco, Sayahdi. Allah subhanahu wa ta'ala irá nos guiar. O que aconteceu? Pessoas que confiaram em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: ó Musa, tome a sua bengala, o teu cajado e bate na terra. Verás o que vai acontecer. O Nabi Musa alayhi salatu wassalam bateu na terra com o seu cajado. Abriram, como vem nos tafsirs, 12 caminhos dentro do mar. O Nabi Musa alayhi salatu wassalam com seu povo passa naquele mar. Por confiar a Allah subhanahu wa ta'ala. E cadê a nossa confiança junto com Allah subhanahu wa ta'ala? Temos mais uma história. Isso estou a trazer para irmos refletir lá frente, queridos irmãos. O profeta alayhi salatu wassalam, num certo dia o hadith que narra é Jabir radiyallahu anhu. Jabir foi grande sahaba naquela época. Narra este hadith, está no muttafaqun alayhi. Rawahu Bukhari Muslim. Hadith sahih. Numa outra riwaya de Abi Bakr al-Ismaili, o profeta alayhi salatu wassalam estava a voltar da batalha, junto com os seus sahabas. No caminho estavam um pouco cansados, queriam descansar. Pararam num lugar, como vem numa outra riwaya, numa árvore cheia de picos espinhosos. Os sahabas começaram a relaxar numa sombra. O profeta alayhi salatu wassalam também estava ao seu lado. وَسَيْفَهُ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ, como vem no hadith. E o profeta alayhi salatu wassalam tinha na mão a espada, porque estava a voltar da batalha. Ele deixou, pendurou numa árvore. فَجَاءَ عَرَبِيٌّ, وفي رواية فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Veio um homem dentre aqueles mushriks de Makkah que queriam matar o profeta alayhi salatu wassalam. E o Jabir disse: Nimna ni'matun. Nimna, e nós dormimos naquele dia não matando. Um sono um pouco profundo. E o profeta alayhi salatu wassalam havia deixado a sua espada ao lado. Quando aquele beduíno, aquele mushrik chegou naquele lugar onde estava o profeta alayhi salatu wassalam, o que fez? فاخترطه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ele arranca, pegou a espada do profeta alayhi salatu wassalam, يريد أن يقتله, querendo lhe matar o profeta alayhi salatu wassalam. E o profeta acorda. O profeta alayhi salatu wassalam acorda, começa a reparar aquele jovem. E o jovem disse, ficou paralítico, nem se movimentar nem fazer o quê? E o jovem disse: من يمنعني مني? O que é que me impediu para eu te matar? Perguntando o profeta alayhi salatu wassalam. O profeta responde: Allah. É Allah subhanahu wa ta'ala. Na outra versão vem de que فَسَقَطَ السَّيْفِ مِنْ يَدِهِ. A espada então cai nas suas mãos. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. A espada pega o profeta alayhi salatu wassalam e o profeta segura. E o jovem disse: Kun khayru akhir, que seja um verdadeiro vingador. Eu não tenho mais como, faça o que você quiser. O profeta alayhi salatu wassalam disse: Tashhadu an la ilaha illallah. Testemunha que não existe ninguém senão Allah subhanahu wa ta'ala, merecedor de ibada. Aquele jovem disse: Lá, eu não quero. Tashhadu anni rasulullah. Testemunha que eu sou mensageiro de Allah. Aquele jovem disse: Não quero. Pode fazer o
profeta alayhi salatu wassalam disse: Inni uahiduka Allah aqtuluk. Eu te falo, faço uma promessa contigo, que eu não vou te matar. Wala aqul ma'a qawmi yaqtuluk. E eu não sou dentre aquelas pessoas que vão matar, tipo os meus sahabas também não têm isso. Vai, segue o teu caminho. Aquele jovem, quando foi com os seus aliados, daqueles mushrik, que disse: Ji'tukum inda khayri an-nas. Eu venho de uma pessoa que é o melhor dentre todas as pessoas aqui no dunya. E isso aconteceu, Allah, queridos irmãos, por causa do profeta alayhi salatu wassalam confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. O que é que se passa conosco e não queremos confiar em Allah? O que é que se passa conosco e não queremos confiar em Allah? Wallahi, querido irmão, minha querida irmã, você que não é casado nem casado, é só confiar em Allah subhanahu wa ta'ala. Em breve Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe dar uma coisa que você nunca imaginou na sua vida. Não adianta irmos por andeiros procurar outros meios. Allah subhanahu wa ta'ala, quando falava a respeito dos mushriks, no Surah Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala diz: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. Você que procura uma outra coisa fora de Allah. Ouça essa palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. Pessoas que tomam uma outra coisa, pessoas que confiam uma outra coisa fora de Allah subhanahu wa ta'ala, كمثل العنكبوت. É que nem aranha. Não existe nenhuma diferença aranha com uma pessoa que toma uma outra coisa confiando fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Chamar ele de aranha não seria nenhum problema. O que é que Allah diz? مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Porque a casa mais frágil aqui no dunya é de aranha. Mas o que é que a aranha pensa quando constrói a sua casa? Ele pensa que a casa é forte, ali ninguém vai passar. Mas quando nós vamos só tocar um pouco, a casa já era. É da mesma forma a pessoa que confia em outra pessoa, outra coisa fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Mano, você ainda não está sossegado. Se leva essas coisas pensando que está a se proteger de feitiçaria, wallahi, feiticeiros não tem nada a ver se você talvez tomou uma outra coisa de confiança. Aliás, os djinnis estão a rir com esse tipo de pessoas. Os djinnis estão a rir com esse tipo de pessoas. Pessoa que toma uma outra coisa fora de Allah subhanahu wa ta'ala como seu confiado. É só confiarmos em Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o shirk quem faz são pessoas. O shirk quem faz são pessoas. Esses jirices, tawizes, quem faz são pessoas. Os nós, quem faz germinar é Allah subhanahu wa ta'ala. As raízes, quem faz germinar é Allah subhanahu wa ta'ala. Que tal confiarmos nele? Comerciantes, muitas coisas que nós penduramos, muitas coisas que nós deixamos por baixo da nossa banca, pensando que querem nos proteger, talvez vão convencer clientes ou uma outra coisa dessas. Wallahi, clientes não vão aparecer na tua banca por causa dessa raiz aí. Os clientes vão aparecer consoante o seu rizq traçado pelo Allah subhanahu wa ta'ala. É só confiar em Allah. Confiarmos em Allah subhanahu wa ta'ala. O cargo que você luta para subir, querido irmão, wallahi, não vai subir sem a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah diz no Sagrado Corão: تعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Surah Al-Imran. Você não vai adquirir nenhum grau, nenhum cargo do seu trabalho, senão a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala. Confie em Allah, peça doagem a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, tawakkul ala Allah, queridos irmãos, é uma grande ibada diante de Allah. Confiarmos somente em Allah subhanahu wa ta'ala. Não confiarmos em outros meios.
Havia um homem chamado Ibn Sirin, era grande imã. Esta passagem é muito interessante, queridos irmãos. Gostaria que estivéssemos atentos e ouvirmos esta passagem. O que é que aconteceu? Ele disse: "Wajjahtu qala ayyam fi ayyam min ayyam". Alguns dias, num certo dia, eu estava passando numa mesquita. "Fawajjahtu ila masjid". Eu reparei numa mesquita. "Fabihada ghulam". E naquela mesquita havia um jovem. Estava fazendo salat. Aquele jovem estava fazendo salat. Imam Ibn Sirin disse: "Wallahi, law saqata ala ra'sihi", por mais que um pássaro viesse pousar na sua cabeça, ma taharrakahu fi salat. Yani fi al-khushu' fi salati. Não ia prejudicar, não ia perturbar o khushu', a devoção que aquele jovem tinha no seu salat. Mas o que é que aconteceu? O Imam Ibn Sirin estava ali observando aquele jovem. Depois de terminar o seu salat, ele disse: "Ta'ala, venha cá. És filho de quem? Anta walad man? Anta walad man? Você é filho de quem?" Aquele jovem disse: "Ana waladun yatimun". Eu sou um jovem órfão. "Laysa li abin wa laysa li ummi". Eu não tenho mãe, nem tenho pai. Os ambos faleceram. Imam Ibn Sirin disse para ele: "Hal satarda an akuna laka abun?". Tu ias gostar? Estarias satisfeito se eu tornar-se como seu pai? Se eu te adotar como meu filho? Aquele jovem disse: "Bi khamsati shuruti". Você poderá me tomar como meu pai enteado, né? com cinco condições. Se você tiver essas 5 condições, então serei teu filho. Eu vou te chamar como meu pai. O Imam Ibn Sirin, quais são essas condições? Aquele jovem diz o seguinte: a primeira condição: "Hal satut'imuni idha ajadtu". Você vai conseguir me dar alimentação? Vai conseguir me sustentar quando eu estiver esfomeado? Imam Ibn Sirin disse que quanto a isso não há nenhum problema. Vou conseguir te sustentar até tu saciares. Aquele jovem disse: "Ok". "Washartu thani", a segunda condição: "Hal satasqini idha atashtu". Vais conseguir me dar de beber quando eu estiver com sede? Imam Ibn Sirin disse: "Claro, não há nenhum problema. Água, sumos, não há nenhum problema". O jovem ainda continua dizendo: "Será que vais conseguir também me dar de vestir?". O Imam Ibn Sirin disse: "Claro. Sa'akshuka min ajmal al-thiyab". Eu vou te dar de vestir até as melhores roupas. Isso não se importa, não há nenhum problema. O jovem disse a quarta condição: "Hal satashfini idha maridtu". Vais conseguir me curar quando eu estiver doente? Imam Ibn Sirin disse: "Quanto a isso, vou procurar meios, como Allah subhanahu wa ta'ala, acabar com a sua doença. Vou pedir duas, vou fazer ruqya, tudo. Inshallah, isso não se preocupe". E o jovem disse a última condição: "Hal satuhyini idha mitu". Vais conseguir me dar a vida se eu morrer? Imam Ibn Sirin disse: "Fa'amma al-mautu wal-hayatu fabiyadillahi subhanahu wa ta'ala". Quanto a isso, eu não vou conseguir te fazer, porque isso está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. O jovem disse: "Fa'idan itruk". Quanto a isso, então pode me deixar. Não completaste as condições. Imam Ibn Sirin, tão preocupado, um jovem órfão, nem pai tem, nem mãe tem. Como é que eu vou deixar desta natureza? E se Allah ordena nós sermos benevolentes com órfãos? Aquele jovem disse: "Itrukni lillah".
Deixa-me junto com Allah subhanahu wa ta'ala. Eu estou com Allah. Alladhi at'imuni. Aquele Allah subhanahu wa ta'ala que me dá de comer quando eu estou de fome. A passagem está também no Surah Ash-Shura. Alladhi khalaqani fahuwa yahdi. Deixa-me com Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que me criou, e é o mesmo Allah subhanahu wa ta'ala, quem está a me guiar dia após dia. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. E deixa-me com Allah, aquele que me dá de comer e me dá de beber. Não se preocupe. Walladhi yumituni thumma yuhyin. E aquele Allah subhanahu wa ta'ala que me deu a vida e fará me morrer, em seguida irá me ressuscitar. Deixa-me com ele. Vimos, queridos irmãos, jovens que confiavam em Allah subhanahu wa ta'ala. Há várias histórias na confiança para com Allah subhanahu wa ta'ala. E nós muçulmanos, se nós confiamos em Allah subhanahu wa ta'ala, saibamos que tudo aqui no dunya, quem irá se responsabilizar é o próprio Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta alayhi salatu wassalam fala no hadith relatado por Abu Hurairah radiyallahu anhu. Hadith está no Sahih Muslim. Yadkhulu al-jannata aqwam. O profeta alayhi salatu wassalam dizia: Yadkhulu al-jannata aqwam. Entrará no Jannati um grupo. Existe um grupo que vai entrar no Jannah. O que é que fez esse grupo? Afidatuhum mithli afidati at-tayr. Esse tipo de pessoas, os seus corações são que nem corações de pássaros. O profeta alayhi salatu wassalam compara o coração de um pássaro com o coração das pessoas que estarão no Jannah. Por que o profeta alayhi salatu wassalam fala de um pássaro? Para percebermos melhor, vamos também buscar mais um outro hadith que está no Sunan al-Tirmidhi, Ibn Majah, e alhamdulillah Imam Ahmad bin Hanbal também colocou no seu Musnad. Um hadith sahih, hadith de Umar radiyallahu anhu, quando dizia: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله عز وجل كما يرزق الطير. Se fosse que bem que vocês confiassem em Allah subhanahu wa ta'ala, se confiassem em Allah subhanahu wa ta'ala com uma verdadeira confiança, Allah ia vos sustentar da mesma forma como Allah sustenta os pássaros. E o que é que o profeta diz? Taghdū khimasan. Os pássaros saem de manhã, madrugam, enquanto no estômago, todo o estômago está vazio, na barriga não há nada, e pássaro não tem machamba, pássaro não faz comércio, pássaro não tem boladas, mas madruga de manhã. وَتَرُوحُ بِطَانًا. E ele volta enquanto o estômago bem saciado, com o estômago cheio, adquiriu onde alimento. Porque o pássaro não confia mais em uma outra coisa senão Allah subhanahu wa ta'ala. O pássaro não confia em uma outra coisa senão Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, nós sofremos no sustento porque não confiamos em Allah subhanahu wa ta'ala. Sofremos no sustento porque não confiamos em Allah subhanahu wa ta'ala. Passa alguns dias, se a gente comer arroz é um problema. Nas mulheres, talvez passaram 3 anos, não estão a dar criança, é um problema. Começam a procurar curandeiros que dão filhos. Que é esse tipo de curandeiro que vai te dar filho, querida irmã? E dizem planeamento familiar. Amor, já estamos aqui, não sei, 3 anos. Ainda não temos filho, o que é que vamos fazer? O homem com barbas fala: aqui não há mais, se não procurarmos pessoas que dão filhos. Pessoas que dão filhos.
Existe pessoa que dá filho aqui no dunya. É por falta da confiança para com Allah subhanahu wa ta'ala. A gente adoece e as nossas doenças sempre prevalecem nos nossos corpos por causa de não confiarmos em Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabam, quando adoeciam, pediam duas em Allah subhanahu wa ta'ala e Allah aliviava aquela cura. Confiavam em Allah. Nos comércios, é só levantarmos das noites, 0 horas, 1 hora, 2 horas, pedirmos a Allah. O meu negócio não está a andar bem a Allah. Dá-me aquilo, mais isso. Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente. Wallahi, para acabar com todas as nossas preocupações. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quem confiar em Allah, Allah é suficiente. Só queria terminar com esta história que aconteceu com o profeta alayhi salatu wassalam. Junto com um grande sahaba chamado Abu Bakr, Amir al-Mu'minin, radiyallahu anhu. Primeiro khalifa. Certo dia o profeta estava com Abu Bakr. Fugiam de Meca por causa de convidar as pessoas de Tawhid. E nós sabemos que Abu Bakr foi o primeiro sahaba que acreditou no profeta alayhi salatu wassalam após a revelação. Depois de Khadija, veio um grande seu amigo chamado Abu Bakr, grande sahaba. Saíram de Meca para Medina. Aquela perseguição, Allah revela isso no suratu At-Tawbah. O profeta alayhi salatu wassalam saiu com Abu Bakr. Aqui em Meca saíram 12 tribos, também a passagem está no suratu Al-Anfal. Queriam matar o profeta alayhi salatu wassalam, queriam lhe colocar na prisão, queriam lhe expulsar da terra por causa do Tawhid. O profeta, durante a caminhada com Abu Bakr, entraram numa caverna. E naquela caverna vieram os próprios mushriks, pararam ali. Abu Bakr, o profeta alayhi salatu, estava um pouco a relaxar, apanhou sono. Abu Bakr estava observando tudo aquilo e disse: Ya Rasulallah, estão aqui os mushriks, não vão nos descobrir aqui, então hoje estamos mal. O profeta alayhi salatu wassalam disse: deixa tudo isso com Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos aqui Allah subhanahu wa ta'ala. Vem no hadith sahih, o profeta dizia: ó Abu Bakr, em todos os lugares que a gente estiver 2 pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala é o terceiro. Se a gente estiver 3 pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala é o quarto. Não se preocupe, tudo está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, quem tem a confiança para com Allah subhanahu wa ta'ala, tudo ser-lhe-á fácil aqui no dunya. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Queridos irmãos, a confiança para com Allah subhanahu wa ta'ala é um tema tão relevante e nós contamos dessas todas as histórias para a gente refletir de que tudo acontece por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Um hadith também sahih de Ibn Abbas radiyallahu anhu. O hadith foi relatado por Tirmidhi e diz hadith Hasan sahih. Certo dia Ibn Abbas, ele disse: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Eu num certo dia fiquei junto com o profeta alayhi salatu wassalam atrás. Noutras versões vem de quando estava a ir na batalha, outras versões quando estava a voltar da batalha. Ibn Abbas ficou com o profeta alayhi salatu wassalam e o profeta disse: Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Eu vou terminar com este hadith. Inni u'allimuka kalimat. Eu quero te ensinar algumas palavras. Ihfadillah yahfaduk. Proteja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vai te proteger em tudo. Ihfadillah tajidahu tujahak. Proteja Allah subhanahu wa ta'ala, tu encontrarás Allah subhanahu wa ta'ala em tua frente. إذا سألت فاسأل الله. Quando estiveres a pedir qualquer coisa, peça Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا استعنت فاستعن بالله. Quando estiveres a confiar, pedir ajuda, peça ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْلَمْ, e
saiba, meu querido irmão, e esse conselho foi do profeta alayhi salatu wassalam. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, por mais que todo mundo faça uma congregação, um ajuntamento, para o quê? Ala an yadurruk, ala an yanfa'uk, para te beneficiarem. Lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Não vão te beneficiar senão aquela coisa que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para si. Walau ijtama'u, e por mais que todo mundo se congregue para fazer o quê? Ala an yadurruka, para te prejudicarem. Lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Não vão te prejudicar senão aquela coisa que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para si. Fique tranquilo com Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo deixa nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. E sempre recitarmos este dua em todas as nossas angústias e aflições. Hasbunallah wa ni'mal wakil. O profeta alayhi salatu wassalam também recitou este dua naquele dia da caverna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. O profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam recitou este dua naquela fogueira. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tudo foi correto. E existem vários duas que aqui nós poderíamos dar, que o profeta alayhi salatu wassalam recitava quando queria uma proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Contudo, meus queridos irmãos, confiamos somente. A nossa confiança deve ser virada diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E só para não deixar esse equívoco, queridos irmãos, tem aqueles irmãos que dizem: eu confio em Allah e você. Isso Allah, meus irmãos, foi repudiado. Todo ibadat só deve ser virada diante de Allah. Eu confio somente em Allah subhanahu wa ta'ala. Não dizer confia em Allah, depois confia em você. Coloca intermediários diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a nossa confiança só deve ser virada para Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo vai correr bem. Por mais que passem dias, irmãos, por mais que passem meses, anos, mas Allah subhanahu wa ta'ala está na nossa frente. Allah está a observar tudo o que a gente faz. Allah subhanahu wa ta'ala está a observar tudo o que a gente está passando aqui no dunya. É só confiarmos em Allah. Deixarmos tudo nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu termino dizendo: quem tem Allah tem tudo na sua vida. E quem não tem Allah perdeu tudo na sua vida. Meus queridos irmãos, eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dá mais uma compreensão nessas poucas palavras. Que Allah subhanahu wa ta'ala inclui no grupo daquelas pessoas que são confiantes diante de Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala que ressuscite no dia do Qiyamah junto com o seu profeta Muhammad alayhi salatu